Bom dia, igreja. Quero saudá-los com a graça do nosso Senhor Jesus. Como diz o pastor, é uma alegria ver a nossa igreja reunindo novamente, né? E os irmãos reunidos aqui. Isso alegra realmente o nosso coração. E Deus tem feito maravilhas, né? A gente está conseguindo continuar a nossa vida, nossa existência aqui nessa terra. Essa manhã eu queria compartilhar com os irmãos sobre um tema importante para os dias que nós temos vivido. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre a importância do exemplo familiar. A importância do exemplo familiar. Com a vida moderna, irmãos, a gente tem percebido nós temos tido uma vida muito agitada com trabalho, com estudos, e cada vez mais está sendo difícil a gente reunir a família numa mesa para almoçar juntos e, quiçá, numa mesa para exercermos o benéfico culto doméstico em casa. E a pergunta é: será que falta tempo ou está faltando disposição para isso? Para nós realizarmos essas atitudes benéficas na nossa casa. Dentro do seio familiar, irmãos, nós vemos a importância de algumas atitudes que os pais devem ter dentro de casa. E eu quero considerar aqui que a mais importante é o ensino da palavra de Deus. Dentre todas as atitudes que nós pais temos que ter dentro de casa, eu acho que essa atitude de ensino da palavra de Deus é uma das mais importantes. Nós vemos Jesus Cristo nos ensinando tanto pela sua palavra, mas também vemos Jesus Cristo ensinando pelas suas atitudes no período que Jesus passou aqui na terra. E a pergunta é o seguinte: o que um filho espera de um pai? O que um filho espera de um pai nesses dias, na vida, no seio familiar? Nós sabemos que neste mundo moderno as informações correm com uma velocidade muito rápida. Muito rápida. Eu acho que você que é pai presencia na sua casa como nossos filhos estão mais rápido que nós na internet, no YouTube, celular. E nesse contexto, a relação entre essas duas figuras, pai e filho, ou pais e filhos, precisa se manter amigável. E aí, meus irmãos, sempre com a atuação da parte adulta, mais aconselhadora, mais ouvinte, mais interessada, mais atenta, mais alerta e mais presente. A parte adulta. A correria do dia a dia tem tornado esse convívio muitas vezes distante. Esse convívio de pais e filhos, em virtude da correria do dia a dia, tem tornado distante. E o que está ocasionando esse distanciamento do relacionamento de pais e filhos? Nós estamos vendo crianças, nós estamos vendo adolescentes, nós estamos vendo os jovens que estão se distanciando do projeto de Deus para a vida deles. E o pai, ou os pais, são um espelho para a nossa geração. Então, dentro desse contexto do exemplo familiar, eu quero destacar nessa manhã o culto doméstico. O culto doméstico em casa. E aí,
O culto doméstico é um tesouro perdido na vida da maioria do povo de Deus. Essa perda tem profundas e tristes consequências. A ausência de culto doméstico, ela aponta uma perda de um profundo relacionamento com Deus e também um enfraquecimento da comunhão familiar. Vou repetir. A ausência do culto doméstico em nossas casas tem ocasionado uma perda profunda no relacionamento com Deus e também um enfraquecimento da comunhão familiar. Sabe por quê? Quando você reúne à mesa, ou quando você reúne em qualquer ambiente na sua casa para o culto doméstico, inevitavelmente você está gerando uma comunhão familiar. Você está olhando para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa. Você está percebendo o jeito como senta na mesa. Você percebe o jeito como ela fala, como ele olha. Você interage. São momentos especiais na nossa casa. E a outra consequência é a intimidade familiar com o Eterno. Um instrumento importante na nossa casa, o culto doméstico. O mundo contemporâneo hoje sofre uma perda de critérios e valores, e nós sabemos muito bem isso, a gente tem enfrentado isso, a gente vê isso nas televisões, a gente vê isso nos programas de televisão, de música, de rádio. E as coisas urgentes tomaram o lugar das coisas importantes. Vou repetir. As coisas urgentes têm tomado na minha vida e na sua vida o lugar das coisas importantes. Pare para analisar comigo aqui. Nós corremos atrás do vento e gastamos toda a nossa energia buscando as coisas que perecem e deixamos de buscar as coisas lá do alto, aquilo que permanece para sempre. Nós somos esmagados debaixo de um rolo compressor chamado secularismo. E somos vítimas da ditadura de uma agenda que diz para mim e para você que o espiritual fica de lado por enquanto na minha vida pessoal e na sua vida pessoal. Tem uma agenda na nossa vida que tem empurrado o lado espiritual de lado na nossa vida pessoal. Nós estamos sendo esmagados por isso. Nós temos que cumprir muitos compromissos. Nós somos ativos em várias coisas na sociedade. E a parte espiritual tem ficado de lado na nossa vida pessoal. Nós precisamos nos alertar para isso. Urgentemente alertar para isso. Porque a sociedade tem perdido critérios e valores. Porém, um dos maiores benefícios para corrigir isso na nossa vida é o culto doméstico. O culto doméstico. O culto doméstico corrige a prioridade do nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E o culto doméstico abre esse caminho para priorizarmos a nossa relação com Deus. Existe uma curiosidade para os irmãos. Nós temos os símbolos de fé aqui na igreja presbiteriana. Nós temos os símbolos de fé, que são ferramentas para que nós possamos aprender mais da palavra de Deus. E nos símbolos de fé que a igreja presbiteriana tem, nós temos o breve catecismo, que as crianças da nossa igreja aprendem. Nós temos o catecismo maior. E nós temos a confissão de fé de Westminster. São literaturas que vão ajudar a nossa vida, a nossa caminhada cristã. E ali na confissão de fé de Westminster, tem um capítulo, o capítulo 21 da seção 6. Ele apresenta o seguinte tema para nós. No estudo de vários doutores da palavra de Deus, saiu o seguinte extrato. Agora, sob o Evangelho, nem a oração,
nem qualquer outro ato de culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceito por causa do lugar em que se oferece ou para qual se dirija, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade, tanto em famílias, diariamente e em secreto, estando cada um sozinho, como também, mais solenemente, em assembleia pública, que não deve ser descuidosas, nem voluntariamente desprezadas e nem abandonadas, sempre que Deus, pela sua misericórdia, proporcione ocasião. Ou seja, a adoração do nosso Deus, o culto do nosso Deus não é restrito aqui. A oração não é restrita somente aqui. Então nós fazemos isso nos nossos lares. Um detalhe, irmãos. Eu já vi um estudo que diz o seguinte: o sentimento que o seu filho vai ter por vir à casa de Deus, ele começa na sua casa. Porque se você na sua casa lê a Bíblia, se você na sua casa ora, se você na sua casa canta louvores, quando você vem para a igreja, o que nós fazemos aqui? Nós lemos a Bíblia. Aqui nós oramos, aqui nós cantamos louvores. Então a sua casa vai ser uma extensão aqui da igreja. Então o meu filho, o seu filho, não vai sentir diferença em vir para a igreja. Ah, vou lá para a igreja não, pai. Ah, lá vocês ficam cantando, lendo a Bíblia, orando. Se o seu filho está com esse sintoma, é porque às vezes você não está fazendo na sua casa isso. Você não lê a Bíblia, você não canta, você não ora. Porque para vir para a igreja, não, se você já pratica na sua casa, aqui na igreja vai ser normal para o seu filho. Os hábitos que nós temos aqui, nós praticamos em casa. E ainda a título de curiosidade, de informação, nós temos também na igreja presbiteriana a constituição da igreja presbiteriana, e dentro da constituição nós temos o princípio de liturgia. Dá uma lidinha ali nos princípios de liturgia, que são orientações para o culto. E ali no princípio de liturgia, no capítulo 4, no artigo 10, diz assim, no manual da igreja presbiteriana: culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente em hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. E cântico de louvor. Ainda mais um pouquinho de curiosidade. O nosso Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, numa assembleia realizada em 1907, definiu o seguinte: recomenda a todos os pastores e missionários que façam a maior propaganda possível em favor do estabelecimento do culto doméstico em todas as casas dos crentes. Nossa Igreja Presbiteriana do Brasil prega a palavra. A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil incentiva o culto doméstico, conforme a palavra. E quais são os benefícios do culto doméstico? Quais são os aspectos relevantes do culto doméstico? Meus irmãos, eu posso afirmar categoricamente para vocês o seguinte, que o êxito em qualquer área da vida será insignificante se falharmos na formação espiritual dos nossos familiares. Vou repetir, o êxito em qualquer área da vida vai ser insignificante se nós falharmos na educação e na formação espiritual dos nossos filhos. É com tristeza que nós constatamos que em alguns lares os atos contrariam o discurso. É com tristeza. O valor atribuído à formação acadêmica ou ao sucesso profissional é muito maior que o valor dispensado ao crescimento na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu conheço famílias assim, infelizmente. Conheço. Que o incentivo à formação acadêmica, que o incentivo a um emprego bom, é muito maior do que o incentivo a ter uma vida espiritual na presença de Deus.
É com tristeza que a gente fala isso. E a consequência é maior. Mas, irmãos, qual é a referência que nós temos então para que nós possamos implantar na nossa igreja esse conceito, diferente desse conceito formal, secular, de que a prioridade na formação acadêmica? Abre sua Bíblia em Mateus 6, versículo 33. Eu estou pedindo para abrir, mas todos vocês sabem de cor. Mateus 6, 33. Diz assim: vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e algumas coisas nos serão acrescentadas. É isso? Não, não é algumas coisas. A palavra de Deus fala que são todas as coisas nos serão acrescentadas. Todas as coisas nos serão acrescentadas. O texto acima aí, vocês conhecem, fala sobre a solicitude da vida. O que haver de comer, o que haver de vestir, o que haver de beber. E aí no final, o texto fecha: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Todas essas coisas vão ser acrescentadas na minha e na sua vida. Então por que a gente busca outra coisa primeiro? Se nós cristãos temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, a única regra de fé e prática, o que tem acontecido? Que nós estamos mudando as prioridades. Outra orientação bíblica, abre sua Bíblia aí, 2 Pedro. 2 Pedro 3, versículo 18, a parte A. 2 Pedro 3, versículo 18, a parte A. Também nos orienta, também nos estimula e nos incentiva a fazer o que na nossa vida? 2 Pedro 3, 18, somente a parte A, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes. É um provérbio, não é? É um advérbio, desculpa, é um advérbio. Antes de qualquer coisa que você quer fazer na vida, crescei no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um exemplo na Bíblia, irmãos, que Josué, preste atenção, Josué, ele não faz da adoração ou do culto a Deus vivo um algo opcional na sua vida. Josué diz que o Senhor quer ser adorado e servido voluntariamente e deliberadamente por nós, pelas famílias. E Josué reforça o ato de culto a Deus nas famílias, com o próprio exemplo dele. Fica claro, irmãos, que Josué, ele está se dirigindo aos cabeças da família, no texto que nós vamos ler aqui agora. Ele está se dirigindo aos cabeças da família. E ele tem uma liderança de tal ordem, que ele fala em nome da família dele. Abre sua Bíblia aí, em Josué 24, 14 e 15. Josué, ele tem uma liderança de tal forma na sua casa, que ele fala por toda a sua casa. Nós vamos ler o texto, e você vai ver a autoridade que o Josué tinha dentro da sua casa, de maneira que ele tinha autoridade e falava em nome de todos pela sua casa. Josué 24, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus, me acompanha aí na leitura bíblica. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais.
eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele tem autoridade para falar pela casa dele. Como é que está você na sua casa hoje? Você tem essa autoridade para falar hoje na sua casa? Que todos da sua casa hoje servem ao Senhor? Josué tinha essa autoridade. Importante destacar que o servir, aí nesse texto, é adorar, é cultuar. É como se Josué está falando assim, ó, lá na minha casa, todos nós servimos ao Senhor, adoramos ao Senhor, fazemos o culto doméstico ao Senhor. O servir é adorar. Nós temos muitas passagens bíblicas, irmãos, de estímulo ao culto doméstico, de estímulo ao estudo bíblico. Vamos continuar. Abre sua Bíblia em Deuteronômio. Você já está no Velho Testamento. Volta mais um pouquinho, vai lá em Deuteronômio 6. Deuteronômio 6. Vamos ler 2 versículos em Deuteronômio que nos estimula a poder estar estudando a Bíblia em casa com os nossos familiares. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Deuteronômio 6, versículos 6 e 7. Diz assim: que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e nelas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Ainda em Deuteronômio, vai lá em Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, passam as folhinhas aí, versículo 18 e 19. Deuteronômio 11, versículo 18 e 19. Diz assim, acompanha aí: ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos, ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa e andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos, diz a palavra de Deus. Ah, Marcelo, mas isso aí é texto que está lá no Velho Testamento? É? Pois bem, no Novo Testamento, Paulo coloca maior responsabilidade ainda nos pais. No Novo Testamento, a responsabilidade aumenta. Sabe por quê? Porque Paulo deixa claro que os pais são incumbidos de cuidar da mente, das emoções e do corpo dos jovens que são portadores da imagem de Deus. É nossa função cuidar da mente, do corpo e das emoções dos nossos filhos. Os pais existem para os filhos, ajudando-os a formar a própria personalidade perante Deus. Como? Através da disciplina. Porque desenvolvendo a formação da vontade através da disciplina. E também através da admoestação. No desenvolvimento da mente por meio do ensino, disciplina e admoestação. Formação de vontade, disciplina. Desenvolvimento do ensino, admoestação. Controlar a mente, as emoções e o corpo. Abre sua Bíblia em Efésios 6. Texto conhecido também, Efésios 6, 4. Diz assim, Efésios 6, 4. Abre sua Bíblia aí. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na
admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, emoções, mente, mas criai-os na disciplina, criando comportamento, criando rotina dentro de casa, e na admoestação, ensinando todo dia, aumentou a responsabilidade. Pois bem, irmãos, a Bíblia é recheada de textos que nos incentivam a termos a prática do estudo na Sagrada Escritura. Mas nós temos um texto bíblico, que é o texto-chave de hoje, que fica lá em Provérbios 22, 6. Abre sua Bíblia lá. Provérbios 22, 6. Que eu considero o texto muito impactante para a importância do culto doméstico. Está lá em Provérbios 22, 6. Isso tem consequência eterna. O que nós vamos ler aqui agora tem consequência eterna. O que nós vamos ler aqui agora. Texto também muito conhecido de todos vocês. Diz assim a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Irmãos, o texto é forte, tá? Porque tem uma responsabilidade muito grande aos pais. E quando você vê assim, pais já mais adultos, ele pode constatar para nós a experiência que eles têm de ter ensinado os filhos no caminho que devem andar, e de que alguns não estão aqui na presença de Deus. Então nós temos exemplo na igreja, nós temos exemplo nas famílias, e nós temos exemplo bíblico de que é importante ensinar. E não é tarefa fácil não, tá? Não é tarefa fácil. Porque a Bíblia diz que ensina no caminho. Não é você apontar, meu filho é o certo, aquilo lá, tá? Ensino. E esse ensino, pelo levantamento que eu fiz aqui, se você vê a palavra ensina a criança no caminho que deve andar, essa palavra ensina a criança, ela está conjugada no modo imperativo afirmativo. É como se fosse assim: ensina tu a criança no caminho que deve andar. Não é o pastor, não é a professora, não é a vovó. Então a palavra ensina a criança, ela está no imperativo afirmativo, dizendo: ensina tu no caminho a criança como ela deve andar. E a palavra ensina pode ser substituída pela palavra dedica. Assim sendo, o ensino bíblico no lar tem como propósito a dedicação dos nossos filhos a Deus, o que é possível separando das influências malignas deste mundo e instruindo nas coisas de Deus. Aí eu quero fazer algumas perguntas aqui. Você ora em casa? Não precisa me responder. Seu filho te vê orando em casa? Você ora com seus filhos em casa? Seu filho te vê lendo a Bíblia em casa? Você lê a Bíblia com seus filhos em casa? Você acompanha o desenvolvimento dos seus filhos na escola? Sabe o que ele está fazendo na escola? O que ele está estudando na escola? Na faculdade? O jovem?
Meus irmãos, o culto doméstico é um instrumento para nós fecharmos a agenda do urgente e abrirmos a agenda do importante. Vou repetir. O culto doméstico é um instrumento para nós fecharmos a agenda do urgente e abrirmos a agenda do importante. E aí, como eu falei para os irmãos no início, nós vamos ver aqui alguns exemplos. Eu trouxe aqui alguns personagens bíblicos para nós vermos alguns exemplos de pais, alguns exemplos familiares. E nós vemos na Bíblia, e a Bíblia não deixa de relatar para nós, o importante é isso, a Bíblia não deixa de relatar para nós. Nós veremos na Bíblia que muitos homens, que muitas vezes falharam, mas em outras tentaram acertar, conseguiram conduzir sua família. Outros erraram de maneira tão profunda que levaram a sua família à derrocada. E a Bíblia registra tudo. Tudo. E eu quero trazer aqui dois personagens para a gente poder fazer essa comparação de exemplo familiar. E o primeiro personagem eu quero trazer para os irmãos é Abraão. Abraão, Deus chamou Abraão para por meio dele começar um novo povo. Todos saibam disso, todos lembram disso, não é? Da descendência de Abraão nasceria um filho, Jesus, o nosso Salvador. E aí eu quero trazer aqui 3 características que eu encontrei em Abraão. Você pode até ter outras características de Abraão, que você, ao estudar, você pode achar também interessante. Eu destaquei 3 aqui que eu acho interessante compartilhar nessa manhã com vocês. Abraão, no exemplo familiar, é um homem padrão. No exemplo familiar, Abraão é um homem padrão. Por quê? Ele se tornou padrão para Isaac e todos os seus descendentes. De maneira que a gente vai, quando você vai ler o texto lá em Romanos 4, nós vemos lá que o texto fala que Abraão é o pai da fé. E Abraão foi um homem padrão na sua casa, pela fé. Um homem que tinha um exemplo dentro de casa. Era exemplo dentro de casa. Outra característica de Abraão que eu encontrei, eu imagino que Abraão era um amigo do seu filho. Meus irmãos, vê aquela história que Abraão vai conduzindo Isaac por 3 dias até o Monte Moriá, é isso mesmo? 3 dias conduzindo, o pai andando 3 dias com o filho, indo para o matadouro, o filho não sabia, né? Tem que ter um diálogo. Imagina o pai que não conversa com o filho, fica 3 dias. Imagino eu então que Abraão era amigo de Isaac, caminhando 3 dias com o filho, conversando, falando dos propósitos de Deus, o que é Deus para a sua vida, vamos para o sacrifício. Mas Deus, cadê o negócio? Não, Deus vai providenciar, meu filho, mas está aqui a madeira, está aqui tudo, e conversando. Eu acredito que Abraão era amigo do seu filho. Amigo do seu filho. Amigo. Outra característica que eu levantei aqui, para mim, eu coloquei que Abraão era um influenciador. Hoje está muito em moda esse negócio, né? Influenciador digital, né? Os outros estão influenciando nossos filhos. E nós estamos influenciando os nossos filhos? Eu coloquei essa característica porque eu acho interessante que a Bíblia fala assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Abraão influenciou toda a sua família, de maneira que os filhos, sendo influenciados pelo pai, repetiam o comportamento espiritual, a vida cristã. E hoje, seu filho, quando está lá na escola, será que alguém olha assim, ó, aquele ali é o filho do pastor Arildo, diferente, tá?
Aquele ali é o filho do Marcelo, a filha do Marcelo. É diferente mesmo. Aquela lá é filha do Enoque. É diferente. Aquela família lá, eles são tementes a Deus. Outro personagem que eu quero trazer. Então fica aqui minhas características que eu encontrei de exemplo de Abraão. Padrão, ele se tornou um homem padrão, considerado chamado pai da fé, amigo e também influenciador, de maneira que os seus filhos andaram nos passos do pai em várias ocasiões. Um outro personagem que eu achei interessante aqui é um chamado, esse aqui, eu queria até saber, nós conhecemos muito o filho dele nós conhecemos muito, mas uma curiosidade aqui, quem sabe quem foi Manoá? O filho dele nós conhecemos, pai de Sansão. Gente, eu achei um negócio fantástico em Manoá, que eu vou pedir vocês para abrir a Bíblia aí. Abre a Bíblia em Juízes 13. Manoá foi o pai de Sansão, um dos juízes de Israel. Pensando no seu papel de pai, eu quero destacar aqui também 3 características de Manoá interessantes. E nós vamos ver essa característica lá em Juízes 13. Olha só, Juízes 13, pode botar o versículo 12 aí na tela, 12. Manoá foi um pai preocupado na criação do seu filho. Quando você for ler o capítulo 13 de Juízes, você vai ver que a esposa dele era estéril, né? Ela teve um encontro com um anjo. O anjo então disse para ela que ela teria um filho, mas que ela deveria se abster de comer algumas coisas, de não beber algumas coisas. Aí ela vai, volta e conta para Manoá: Manoá, apareceu um anjo para mim e me disse que eu ia ter filho. E ele pediu para fazer isso aqui, porque eu não poderia comer de coisas imundas, que eu não poderia beber vinho, bebida forte, etc. Manoá, na hora, olha o que ele fala no versículo 8, lê comigo aí. Versículo 12. Versículo 12. Ele diz assim: olha só, meus irmãos, olha a preocupação do pai em saber como educar o filho, como criar o filho. Deus, o Senhor vai me dar um filho? Como eu vou criar ele? Como eu vou ensinar ele? Como que o menino vai ser o modo de viver desse menino? Me ajuda, me ensina. Pai preocupado com a criação do filho. Olha outra característica que eu achei interessante de Manoá. Manoá era um pai alerta. Pais que desejam ver os seus filhos bem formados estão conscientes dos perigos que os rondam e precisam estar alertas para que eles não recebam as influências daninhas do meio que os cerca. Preste atenção. Quais são as influências daninhas hoje que cercam nossos filhos? Música, televisão, literatura, internet, jogos. Essas são as ervas daninhas nos dias de hoje, que estão atacando nossos filhos. E aí Manoá, na época dele, versículo 8, olha o que é que ele pergunta. Vamos lá, Juízes 13, versículo 8, põe aí. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer aos meninos que há de nascer. Aqui, olha só, aqui que é o texto, quando a mulher volta do campo, fala para ele que ela tinha tido encontro com o anjo, e ela então roga a Deus: Deus, manda de novo o anjo, porque ele teve encontro foi só com a mulher, só com a mãe.
não teve encontro com Manoá. Aí Manoá, ao saber, fala assim: Deus, manda de novo o anjo, manda ele vir novamente. Por quê? Porque eu quero saber o que nós devemos fazer quando esse menino nascer. Era um pai alerta, preocupado. Deus, me ajuda, o que eu devo fazer? E muitas vezes nós temos os filhos, criamos os filhos, e nós não trazemos os filhos à igreja. Nós não trazemos os filhos à programação da igreja. Nós não incentivamos os filhos a participarem das programações da igreja. E depois a gente pergunta: o que eu errei? Aonde que eu errei? Não fazemos as perguntas a Deus de como devemos educar os filhos. Não ficamos alerta às coisas daninhas dessa terra. Manoá pediu orientação ao Senhor. E eu e você, a gente tem orado pedindo a Deus: Deus, ilumina a nossa mente para educar nossos filhos no caminho do Senhor. É tanta coisa contra, é televisão, é internet, é jogo, é música, é influência da escola. Deus, me dê sabedoria. Estou perdendo os meus filhos, mas me ajuda, Senhor. Pai alerta. Manoá era um pai alerta. E também uma característica que eu encontrei: era um pai interessado. Manoá era um pai interessado nos filhos. Assim que Manoá recebeu a notícia que sua mulher teria um filho, mostrou-se totalmente interessado. Ele orou ao Senhor, suplicou a direção e o ensino do Senhor para exercer o papel de pai, ofereceu ao Senhor um sacrifício que foi totalmente consumido a ponto de Manoá dizer à sua mulher: certamente morreremos porque vimos a Deus. Ele seguiu as recomendações do Senhor, não permitindo que seu filho tivesse cabelo cortado e nem bebesse bebida forte, nem tocasse em coisa imunda. Enquanto Sansão viveu na casa de Manoá, Manoá foi um pai interessado no filho dele. Ele educou Sansão até que Sansão cumprisse o seu ministério. E de pais que foram maus exemplos. Eu trouxe 2 para a igreja. Rapidamente vou falar deles aqui: Eli e Davi. Eli e Davi. A história os irmãos conhecem. Eli, sacerdote, foi um homem preguiçoso. Eli, sacerdote, foi um homem ausente. Eli foi um homem irresponsável. Ele não advertia seus filhos. Eli sabia das coisas erradas que seus filhos faziam pelo povo de Israel. O povo que falava para ele: olha, seus filhos estão fazendo coisas abomináveis aí. De maneira que ele não acompanhava a vida dos filhos. Você pode conferir isso lá em 1 Samuel, versículo 2. Nós vamos ler aqui agora não. Eli não se mostrou presente na criação dos seus filhos. Ele era irresponsável. Ele recebeu a visita de um homem de Deus alertando sobre uma atitude irresponsável, que era de honrar mais aos filhos do que a Deus. Esse texto você encontra lá em 1 Samuel 2:29. E o outro personagem, irmãos, é o rei Davi. Davi foi considerado um ótimo rei, mas nós sabemos que foi um péssimo pai. Um péssimo pai. Davi, ele não exerceu a disciplina com os filhos. Não tinha falta de limite nos filhos de Davi. Davi não aplicou a falta de limite. Davi tinha sérias dificuldades de chamar os filhos às responsabilidades. Sérias dificuldades.
Isso aconteceu com Aminon e também aconteceu com Absalão. Davi, ele não disciplinava, Davi, ele não admoestava os filhos. Quando Absalão assassinou o irmão Aminon, Davi não disciplinou. Os filhos não tinham controle dos limites. Se não colocarmos limites nos nossos filhos, com certeza colheremos tristezas no futuro. Muitos pais estão chorando porque não comunicaram para os seus filhos o que é certo e o que é errado. Davi também tinha uma falha em não se relacionar amigavelmente com os filhos. Um texto também que vocês vão lembrar, fica lá em 2 Samuel 14. Quando Absalão assassinou o seu irmão, Absalão fugiu, ficou 3 anos fugido. Aí o que aconteceu? Joabe foi falar com Davi. Davi, seu filho, manda voltar, tal. Aí Davi falou, então, manda ele voltar. Mas olha só, manda ele conversar comigo não. Manda ele para a casa dele. Meus irmãos, Absalão voltou para Jerusalém e ficou 2 anos ainda sem falar com o pai. Sem falar com o pai. O filho desesperado para abraçar o pai, para beijar o pai. E o pai não se relacionava com o filho. Não era amigo do filho. O que aconteceu? O filho tentou matar o pai. Tentou tomar o reino. E nós conhecemos a história trágica dos filhos de Davi. Aminon foi assassinado. Absalão tentou tomar o reino, morreu. Adonias também tentou tomar o reino do pai. Falta de disciplina, de limite, falta de amizade com o filho. Meus irmãos, finalizando, nos dias de hoje, o que devemos fazer? O que devemos fazer nos dias de hoje? De exemplo familiar. O conceito de caráter que se deve passar à família com base bíblica não deve ser mundano. O que se altera é a necessidade de um diálogo maior, respeitando nos dias de hoje as individualidades que os filhos têm e transmitindo para eles o que é preciso para que os filhos se mantenham fiéis. E aí, respeitar a individualidade, sim, saber orientar conforme cada fase, né, vai tornar esse diálogo mais fácil e coerente. Por exemplo, a fala com a criança de 8 a 9 anos de idade é uma fala que você pode usar de forma mais impositiva. Mas quando já se torna um adolescente, de 16 anos aí, por aí, já vai crescendo, já é um comportamento que não cabe mais uma fala impositiva, porque o adolescente acaba se achando infantilizado. Então a gente tem que começar a abrir o diálogo, ter mais presença, estar mais interessado. E assim muda, com um filho de 22 anos é outra conversa. Então nós temos também evoluindo a forma de diálogo dentro de casa. A forma como você conversa com o de 9 é diferente do 16, é diferente do 22. Mas o propósito de mantermos fiéis à palavra de Deus. Para finalizar, eu quero trazer um exemplo aqui de uma menina que eu achei interessante biblicamente. Abre sua Bíblia lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Vamos ler o versículo de 1 a 3. Olha que interessante, de exemplo familiar,
que a Bíblia nos mostra. Você vai concordar comigo. 2 Reis 5, de 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, preste atenção agora, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. O que tem isso a ver, Marcelo? O que tem esse texto a ver? Vou te fazer algumas perguntas. A Bíblia fala aí quem era essa menina? Fala que era uma menina cativa, né? A Bíblia registra aí qual o nome dessa menina? A única coisa que a Bíblia nos revela é que ela era de Israel. De Israel. E vou te falar aqui agora. Então presta atenção. Todavia, mesmo sem nome, a Bíblia não fala, escravizada, ela dá um lindo exemplo de amor a Deus, lembrando dos ensinamentos obtidos na infância, lembrando do profeta, como ela havia tido uma referência de conduta espiritual e atitude de seus pais e também da sua igreja. Por que eu falo isso? Porque quando ela chega perto da esposa de Naamã e fala assim: olha, lá na minha terra tem um pastor, lá na minha terra tem gente que ora, que busca Deus, e se o seu marido estivesse lá em Samaria, ele já estaria curado. Testemunho, irmãos. Essa menina deixa para mim e para você um testemunho de exemplo familiar. Como assim, Marcelo? Provavelmente essa menina era levada pelos pais à igreja. Provavelmente essa menina ouvia a palavra de Deus todos os domingos. Provavelmente essa menina estava na escola bíblica dominical. Provavelmente essa menina tinha culto doméstico na casa dela, de tal maneira que mesmo escravizada, ela não esqueceu de Deus. De maneira que ela testemunha: senhora, lá na minha terra tem um homem que, se orar, o seu marido vai ser curado. Exemplo para mim e para você. Uma menina sem nome, escravizada, me dá um exemplo de testemunho, de vida com Deus, para mim e para você. Meus irmãos, quero finalizar dizendo o seguinte: pais que em sua luta de instruir seus filhos se comportam como sacerdotes do lar, entregando-os a Deus, intercedendo por eles, educando-os segundo os princípios da palavra de Deus, esses pais, muito provavelmente, verão os frutos desse cuidado no futuro de seus filhos. Que Deus assim nos abençoe, que Deus aplique em nós a sua palavra, que nós sejamos exemplo familiar, que nós exerçamos um instrumento do culto doméstico em casa, para que nós possamos colher frutos do cuidado dos nossos filhos na presença de Deus. Que Deus nos abençoe.